Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E rompendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E lavando os barcos, ou melhor, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz: Amém. Podeis tomar assento. Queridos, o texto que nós lemos, ele relata algumas verdades sobre o Messias. Em primeiro plano, ele é revelado aqui com a sua missão. Em segundo plano, ele é revelado como um Deus que tem autoridade sobre os limites da natureza, mas também sobre os limites do homem. E a primeira lição que sobressai em meio a tantas verdades como estas que acabei de vos dizer é que Jesus viu. Jesus tudo vê. Observe o quadro. A multidão aflui, oprimem Jesus, pois haviam várias necessidades. Em meio à multidão, as distrações da multidão, Jesus percebe, ele está às margens do mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. Ele percebe alguns homens com semblante de decepção, semblante de desgastes, de frustrações.
2 barcos estão ali, e esses homens estão lavando as redes. O olhar de Jesus sempre vai ser diferente. A Bíblia não diz, o texto que nós lemos, não relata que estes homens, Pedro, João, eles não tiveram um diálogo com Jesus. Eles não se aproximaram e abriram um diálogo dizendo: nós estamos cansados porque trabalhamos por toda a noite, a alvorada chegou e nada pescamos. Porque Jesus conhece aquilo que está oculto em nós. Quem sabe você veio aqui esta noite vivendo as frustrações da vida, as decepções da vida. É possível você estar aqui esta noite depois de algumas noites da vida, de muitas batalhas. O desgaste chegou. A realidade é que você está vivendo aliado ou aliada com a decepção. Quem sabe você estar aí lavando as redes. Eu vim aqui para lhe dizer que Jesus sabe tudo acerca de você. O olhar de Jesus não é o olhar do pastor. O olhar de Jesus não é o olhar dos obreiros. O olhar de Jesus não é o olhar do nosso cônjuge. O olhar de Jesus não é dos membros da nossa família. O olhar de Jesus não é o olhar do especialista da medicina. O olhar de Jesus não é o olhar do advogado, do juiz, do promotor. O olhar de Jesus não é o olhar daquela pessoa que você tem até mesmo confiança de relatar os seus sofrimentos da vida. O olhar de Jesus, ele vai até onde o bisturi do médico não pode chegar. Se você entende, eu quero que você abra o seu coração neste momento e deixe que o Espírito Santo de Deus comece a consolar o seu coração. Aquele sofrimento que você não tem dito ao seu esposo, porque ele não vai entender. Aquele sofrimento que você não tem relatado à sua esposa, porque ela não vai te entender. Sofrimentos internos, abatimentos internos, desencontros internos, aflições internas. Ele tudo vê, e se ele vê, ele tem uma conclusão para isso. Se você crê, levante a sua mão e o glorifique. Segunda lição: observe que Jesus se aproxima daqueles homens frustrados. Ao se aproximar, Jesus se detém em primazia, em ensinar. Uma prática comum desse tempo, dos mestres do judaísmo, ele se assenta no barco e ele se detém na palavra. E olha o que ele diz a Pedro: lança a rede em alto mar. E o que me chama a atenção nessa segunda lição é que Pedro não titubeou entre dois pensamentos: será que vamos ou deixamos de ir?
nos procedemos segundo a palavra dele ou deixamos de fazer? Olhe para cá, observe isso. A Bíblia diz, quem está aí diga amém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Eu vou repetir, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Pedro estava embebecido pela frustração. Pedro estava vencido pelo cansaço. Mas Pedro se submeteu a ouvir a palavra. Pedro está encharcado em seu coração pela palavra. Observe o versículo 5 que nós lemos. Diz que Pedro liberou uma palavra frente à palavra de Jesus, dizendo: segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Eu vim aqui para te dizer nesta noite, escute essa, segure o seu coração. Orar é bom, mas também precisa ser submetido à palavra. Tem muita gente que vem na igreja e o assunto dele é a oração. Eu conheço muita gente que espera até o momento do corredor da vitória, porque tudo o que quer é estar submetido à oração. A oração tem poder, a oração é funcional, a oração chega até o trono da graça. Das orações vêm os milagres, das nossas orações vêm respostas, mas nós precisamos entender a veracidade e o poder que há na palavra. Se submeta à oração, deseje a oração, mas se submeta à palavra, deseje se alimentar da palavra, observe a palavra. Tudo que nós precisamos vem através da palavra. Ele criou o céu, terra, mar, natureza animada e inanimada, o cosmo, o céu estelar, todas as coisas por meio da sua palavra. Os milagres surgem, os milagres emergem por meio da palavra. Pedro disse: nós lançaremos a rede, porque tu tens palavra. Uramacandalaia selva. Oh, eu acredito que aqui foi o marco na vida de Pedro, o antes e o depois, porque Jesus aqui, ele está formando toda a sua comitiva apostólica. Você vai ver lá na frente que Pedro vai dizer, frente a um sermão duro de Jesus, quando um começa a sair, outro começa a sair pela tangente também, vai ficando pouca gente. E Pedro, no seu temperamento sanguíneo, ele está se preocupando com aquela movimentação e com o discurso pesado de Jesus. E ele chega para Jesus e abre um diálogo de preocupação. Jesus é ríspido, imperativo, dizendo: Pedro, não quer ir você também? Diga-se que tem muita gente mimimi na igreja, né? Eu queria ver você andar com Jesus. Você suportaria o peso dessa palavra? Para trás de mim, Satanás? Jesus não era esse mestre como você pensa, né? Ele é o próprio amor. Mas Jesus sabia aplicar lições específicas, em momentos específicos, para corrigir o coração dos seus discípulos. E Jesus diz: Pedro, você não quer ir também, rapaz? Olha o que Pedro diz: para onde iremos nós, Senhor? Oh glória! Uramacandalaias. Eu acredito que foi aqui que Pedro entendeu que ele é o verbo de Deus que se fez carne. Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna?
Então entenda, você estar aqui depende de você entender a veracidade, o poder, a autoridade da palavra. Se você deseja libertação, entenda, a libertação está na palavra. Se você precisa de uma bênção para o seu casamento, entenda, a bênção está na palavra. Se você precisa de uma bênção para a sua família, entenda, a bênção flui da palavra. Pastor, eu quero uma bênção para a minha saúde, a bênção procede da palavra. Pastor, eu preciso de uma bênção para as minhas finanças, entenda, a bênção ela parte da palavra. Pedro diz: segundo a tua palavra. Como quem diz, eu sei que tu tens palavra. Eu sei que a tua palavra tem autoridade frente aos limites da natureza. Ei, Pedro está dizendo, eu sei que a sua palavra tem autoridade e poder sobre os nossos limites. Estamos cansados sim, fadigados sim, decepcionados sim, mas nós estamos crendo na tua palavra. Uramaias, a partir de hoje comece a ler a palavra. A partir de hoje se dedique no estudo da palavra. Não venha para a igreja sem a palavra. Não seja desmotivado no momento da palavra. Tem muita gente que gosta do louvor, e eu também gosto por demais, mas quando chega a palavra, faz assim, né? Quando chega a palavra não tem mais motivação. É a palavra que determina. É a palavra que determina. É a palavra que determina. Se você crê nisso, vai lá, levante a sua mão, glorifique a Ele pela palavra. A palavra restaura, a palavra estabelece, a palavra estabelece, a palavra edifica, a palavra de Deus. Terceira lição que sobressai em meio a tantas verdades do texto é que por meio da palavra vêm os milagres, mas sempre haverá a sua parte. Deus, na sua grande maioria de milagres com os homens, com o gênero humano, Ele sempre deixou uma parte, uma porcentagem para a gente. Lázaro morreu, 4 dias depositado na tumba fria. Lá está a família vivendo caos, a dor da separação. Betânia está vivendo o luto. Mas ele chega lá e deixa abrir o precedente. Aonde Jesus chega, o cenário é alternado, mudado. Aonde Jesus chega, há uma nova configuração. E a palavra, alguém aqui essa noite, é que Ele está chegando na sua vida. Uramaias, Ele está chegando. Escute os passos, porque Ele vem aí. E Ele vem para decidir. Ele vem para mudar. Ele vem para trazer no lugar da tristeza alegria, no lugar das lágrimas sorriso, no lugar da morte a vida. Se você crê que Ele está chegando. Eu não estou aqui para me ocupar no tempo tão somente como um mero costume de trazer uma palavra na quinta-feira. Eu estou aqui como homem de Deus, com a palavra de Deus, para declarar que hoje você está orando, você está clamando, você está jejuando. Se você quer, levante a mão, porque há um entusiasmo na minha alma. Feche os teus olhos, porque a inspiração profética chega sobre a minha vida para declarar sobre você. Hoje Ele muda o teu casamento. Hoje Ele muda a história do teu casamento. Hoje Ele muda a história das tuas finanças. Hoje Ele muda a história da tua saúde. Ele chega nesta Betânia assolada, sofrida e abatida. Para fazer o milagre, Ele diz: tirai a pedra. Ele não poderia dizer: pedra, vai para lá, pedra, sai do meu caminho, pedra.
Sempre Ele quer ver o desejo que há no seu coração, a motivação para receber o milagre. Eu sempre digo que as bênçãos de Deus são para aqueles que as desejam. Eu vou repetir: as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, o agir de Deus, o fazer de Deus, o mover de Deus, são para aqueles que as desejam. Há muita gente que na hora da oração do milagre fica assim alheio. Já percebeu isso? Passa no corredor por passar, o culto está acontecendo, mas ele está não sei aonde. Não, meu irmão, as bênçãos do Senhor são para aqueles que as desejam. Não sirva a Deus pautado nos traços da religiosidade, porque vai ser pesado para você. Viva com Ele na autenticidade da sua fé, na dinâmica da sua fé, na motivação da sua fé. Venha para a igreja com motivação, venha para a igreja para adorar com motivação, para orar com motivação, para cantar com motivação. Ouça a palavra com motivação, porque as bênçãos do Senhor são para aqueles que as desejam. E Pedro foi ao mar alto. Se você observar, existe nos evangelhos duas pescas maravilhosas. A primeira é esta, a segunda está lá em João capítulo 21, que foi depois da morte e ressurreição de Jesus. Qual a diferença, pastor? Que eu vejo apenas uma diferença. Nessa primeira, Jesus manda eles lançarem a rede ao mar alto, nas águas profundas. João capítulo 21, eles estão à beira do lago, junto aos barcos, e Jesus manda eles lançarem as redes ali. O que isso quer dizer, pastor? Jesus é Senhor do milagre. Não importa onde você estiver, não importa o lugar aonde você estiver. Tem muita gente dizendo: eu não prospero porque da cidade, eu não prospero porque do meu patrão, eu não prospero porque do Brasil, eu não prospero porque da igreja, eu não prospero porque do pregador, eu não prospero porque do pastor. Entenda, se você serve a Ele, independente das circunstâncias, independente do contexto, se é difícil, se não é difícil, entenda, independente das circunstâncias, Ele sempre estará pronto para fazer milagre. Oh, aleluia, se você crê. Oh, há uma presença majestosa aqui esta noite, e eu começo a sentir a vitalidade da palavra para milagres. Eu começo a sentir a vitalidade da palavra para milagres. Há um ambiente sendo preparado para milagres. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei o que é que você precisa. O que eu sei é que o Senhor dos milagres, esse que diz: lançai a rede em alto mar, em águas profundas, esse que diz: lançai a rede aí no raso, mas não tem peixe, não importa, estou mandando lançar a rede. Esse estar aqui esta noite confronta. Ele confronta todas as possibilidades de derrotas da sua vida. Ele está confrontando o contexto contrário. Os teus olhos estão dizendo: não dá. A sua conclusão está dizendo: não é possível. Mas Ele não está perguntando nada disso. Você precisa acreditar na palavra dEle. Ou faça aquilo que você precisa fazer. Pedro não ficou ali, como dizia minha mãe, aranhando em volta dos barcos, com a rede na mão, cara de frustrado, ponto de interrogação na cara. Não, Pedro foi-se ao alto mar. Faça aquilo que você precisa fazer, que Ele fará aquilo que você não precisa fazer. Nós vivemos num mundo globalizado. Hoje não basta ser bom naquilo que faz, precisa ser o melhor. Tem tantos filhos de Deus que não querem se aprimorar, estar aí a tecnologia, os desafios desse século, mas estão aí vivendo a lavantê, né? Somente orando, buscando. Irmão, entenda, há um desafio a esse tempo. Paulo fala que os dias são maus. Nós precisamos vencer tudo e a todos. Faça a sua parte. Pastor, eu quero fazer uma faculdade. Vá atrás, corra atrás disso. Pastor, eu quero aumento de salário na empresa. O que é que você está fazendo? Só o básico que o patrão pede.
mas o ímpio está fazendo o básico e mais um pouco está vivendo a excelência na empresa. Daqui um pouco ele é promovido e você está murmurando: eu não sei, o filho das trevas foi promovido e eu não fui. De que adianta servir a Deus? Faça a sua parte que Deus fará dele. Pedro foi a alto mar e lançou a rede. Quando você faz o que você deve fazer, o milagre vai acontecer. Tirai a pedra, deixa que o defunto sou eu que ressuscito. Mas já cheira mal, não estou pedindo se cheira mal, mas já é de 4 dias, não importa, não estou pedindo quantos dias está aí, eu só estou mandando tirar a pedra. Senhor, mas é alto mar, não importa, eu estou mandando ir ao alto mar. Faça o que você precisa fazer. Diga para o Espírito de Deus a partir dessa noite: me dá o Espírito de sabedoria, me dá o Espírito de inteligência. Eu preciso do Espírito de sabedoria, eu preciso do Espírito de inteligência. Eu preciso fazer aquilo que eu preciso fazer, para que o Senhor faça aquilo que eu não posso fazer. As águas não tinham dado os peixes aos pescadores, as habilidades das pescas foram frustradas. Eles eram mestres da embarcação, da pesca, no anzol, na rede, mas nada disso funcionou. Há momentos da nossa vida que nós estaremos frente aos nossos limites, se esgotam as forças, e o que a gente vê à nossa frente são limites. Mas se nós estamos fazendo segundo a palavra dele, haverá milagres. Haverá milagres. E eu estou declarando essa noite que haverá milagres aqui. Haverá milagres aqui, porque Ele não mudou. Todas as coisas nessa vida são passageiras. Os costumes dos homens mudam, as veredas dos homens mudam, as conclusões dos homens mudam, as opiniões dos homens mudam, as leis mudam, tudo passa, tudo muda, mas Ele permanece para sempre, sendo o Senhor dos céus, da terra, e Ele está sentado no seu trono, rege todas as coisas com cetro de equidade. Nada foge do golpe de vista desse Cristo, desse Senhor, a fonte do milagre. Se você crê, fica de pé. Eu quero orar por você agora. O que é que você precisa? Você não precisa de muitos peixes no sentido literal. Essa era a realidade desses homens. Mas eu sei que você tem uma necessidade. Eu sei que você tem uma necessidade. E diz o texto que o milagre foi tão grande que a rede começou a romper-se. É a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Oh, aleluia! Qual o milagre que você precisa? Nós vamos fazer 2 orações aqui. Eu quero à frente agora só quem está enferma. Você que tem problema na visão, problema na coluna, no fígado, nos rins.